A seleção brasileira está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo após vencer o Japão pelo placar de 2-1 num confronto muito difícil com uma virada aos 95 minutos. E já conhece agora o seu adversário para este confronto eliminatório, que será a seleção da Noruega, que nesta terça-feira passou pela Costa do Marfim também pelo placar de 2-1. Um fato curioso é que o Brasil nunca na história venceu a seleção norueguesa. Elas já se enfrentaram em 4 confrontos e o retrospecto brasileiro não é nada positivo. Afinal, em 3 amistosos, 2 terminaram em empate, 1 foi vencido pela Noruega. E a única vez que as seleções se enfrentaram em Copa do Mundo, que foi na fase de grupos da Copa de 98 na França, a vitória foi da Noruega pelo placar de 2-1 em um jogo polêmico. Ou seja, o retrospecto histórico não é algo favorável ao Brasil diante da Noruega, que chega a essa Copa do Mundo bastante motivada após ter feito uma grande eliminatória na Europa, sendo líder de um grupo que tinha a Itália, vencendo os 2 confrontos que mandaram a Itália para a repescagem, que depois acabou nem indo à Copa do Mundo. Ou seja, a Noruega é uma seleção que precisa ser respeitada e deve impor bastante dificuldade ao Brasil. Falando primeiro do jogo contra o Japão, a gente já esperava aqui no canal que seria um confronto duro. Afinal, a seleção japonesa tem se destacado nos últimos anos por ser não apenas sólida defensivamente, mas também ter talento, saber trabalhar a bola, saber explorar bem as suas transições ofensivas. E o Japão começou o jogo contra o Brasil vencendo. No primeiro tempo aproveitou um erro ali do Casemiro na saída de bola do Brasil e marcou, abrindo o placar e deixando o Brasil bastante tenso. Você percebia o ar pesado naquele momento no estádio, porque a seleção brasileira foi surpreendida por um Japão no início de jogo e tinha muitas dificuldades para conseguir infiltrar na defesa japonesa e tentar qualquer reação. Afinal, o Japão é uma equipe muito coletiva, muito disciplinada, que tem um trabalho de longo prazo e conseguiu gerar bastante desconforto, tanto na tática do jogo quanto mentalmente para o Brasil, depois de sair atrás do placar. A intervenção do técnico italiano Carlo Ancelotti foi fundamental para a vitória brasileira. O segundo tempo da seleção é bastante distinto do primeiro. A gente tem um Brasil que tem uma atitude mais proativa no jogo, que percebendo que não seria possível infiltrar na defesa japonesa por baixo, lança a mão da estratégia dos cruzamentos. São muitos cruzamentos que o Brasil faz nesse jogo e é justamente em um deles que o Casemiro, que tinha errado no primeiro tempo, se redime e marca o gol de empate da seleção brasileira, gerando um enorme alívio para toda a torcida. No segundo tempo ainda, o Brasil tem outras chances, mas só consegue o gol da virada aos 50 minutos da etapa complementar, em uma bola que o Bruno Guimarães assiste o Gabriel Magalhães e consegue ali chutar para o gol e fazer a festa da torcida brasileira no momento em que poucos acreditavam que este jogo não iria para a prorrogação. Foi um drama até os últimos minutos. O Brasil não teve vida fácil de forma alguma contra esse Japão bastante competitivo. Muitos dizem que o Brasil, se fosse eliminado pelo Japão, seria um fracasso. Eu não vejo dessa maneira, até porque o Japão é uma equipe que hoje carrega uma enorme invencibilidade contra as seleções europeias, que estava invicto na fase de grupos, fez um grandíssimo confronto contra a Holanda na primeira fase, também contra a Suécia. É uma equipe, de fato, bem treinada, perigosa, e o Brasil tem muitos méritos de ter conseguido avançar
neste confronto eliminatório. Poderia ter voltado para casa, e o fato de ter conseguido essa reação mostra também o trabalho psicológico, a confiança que essa equipe está adquirindo, está tanto tomando forma como equipe, porque a gente vê sinais de evolução, quanto também se construindo de uma solidez mental que é necessária para a disputa de uma Copa do Mundo. A gente viu uma vitória com a cara do técnico Carlo Ancelotti, ele que no Real Madrid ficou conhecido por muitas viradas improváveis, quando o Real Madrid às vezes não jogava bem no primeiro tempo, era pior que o adversário, de repente nos segundos tempos voltava diferente, conseguia reações e virava o jogo ali no apagar das luzes. Então se associou-se muito essa seleção brasileira do Ancelotti com o Real Madrid, comandado pelo técnico italiano, que tinha muito esse DNA de buscar resultados improváveis, sobretudo na Liga dos Campeões da Europa, onde este clube tem uma trajetória extremamente vitoriosa. E a gente vê o Vini Júnior, um jogador que fez parte desse Real Madrid do Ancelotti, jogando muito com o treinador italiano, que sabe como potencializar o grande jogador da seleção brasileira, que ontem teve chance de marcar também, não conseguiu fazer o seu gol, teve uma defesa espetacular do Suzuki, uma bola que depois bate na trave e não entra, mas foi um grande jogo do Vini também. E eu destaco entre as individualidades do Brasil, sobretudo o Bruno Guimarães, que é um meio-campista que está jogando demais nessa Copa do Mundo. Ontem novamente deu assistência, mas tem sido uma peça fundamental no jogo coletivo dentro da estrutura tática proposta pelo técnico italiano. Bom, o Brasil avança, vai agora enfrentar esta Noruega, tão temida de certa maneira por ter grandes jogadores, sobretudo o Haaland, uma estrela mundial do Manchester City, o Cometa, que não costuma perdoar, é um jogador que os dados são impressionantes, é a primeira Copa que o Haaland disputa, então em 3 jogos que ele já participou, ele já marcou 5 gols, ele tem mais gols do que jogos em Copas do Mundo. O Brasil vai ter que estar extremamente atento para essa partida contra a Noruega. Vai ser um jogo diferente do contra o Japão. A Noruega é uma equipe que tem jogadores muito físicos, muito altos, vai usar mão desse recurso de lançar bolas na área. Além do Haaland, tem o Soloff também, um grandalhão centroavante do Atlético de Madrid. Então a gente pode ter uma dupla aí, as torres gêmeas, dentro da área brasileira. Então vai ter que tomar muito cuidado com as bolas paradas, com os cruzamentos, tudo isso preocupa para esta partida contra a Noruega, mas eu tenho certeza que o técnico Carlo Ancelotti sabe de como joga esta equipe, vai adaptar o jogo do Brasil para conseguir enfrentar o adversário com as melhores armas para o confronto. A Noruega, que além de Haaland e de Sørloth, tem grandes jogadores, o Nusa, que fez um golaço hoje contra a Costa do Marfim, o Odegaard, que é um jogador sensacional do Arsenal da Inglaterra, Bob, também do Manchester City, que foi para o Fulham da Inglaterra. Ou seja, a gente tem muitos jogadores qualificados que jogam aí na Premier League, aí nessas grandes ligas europeias, e não vai ser fácil, mas nenhum jogo de Copa do Mundo tem sido fácil até aqui, né? A gente vê como Copa do Mundo, mata-mata sobretudo, é jogo duro, é disputa, não tem folga, você não pode ter nem um minuto de desatenção, porque o adversário pode te castigar no menor erro. É jogo de erro zero, de concentração total, de entrar com muito foco para não deixar as coisas saírem do controle. E uma coisa muito positiva para o Brasil é ter o Ancelotti no banco de reserva, que é um técnico que passa uma calma muito grande. Ele parece que sempre tem a situação sob controle, né? Ele, por ser muito experiente, por saber como manejar esses grupos de jogadores também muito estrelados, por ter passagens por grandes clubes e ser campeão das 5 grandes ligas europeias, é um cara que ali no banco de reservas dá um enorme respeito
a seleção brasileira, os jogadores olham para ele com muito respeito, ele consegue de fato extrair o que ele quer desses atletas que ouvem muito o Ancelotti e que confiam muito no que o treinador italiano coloca enquanto o plano tático ali das partidas. Eu acredito que o Brasil entra favorito nesse confronto contra a Noruega, apesar de que não é um favoritismo claro que permite com que o Brasil entre pensando que vai vencer o jogo ao natural. A Noruega é um adversário, como eu disse, com muitas peças perigosas, que pode sim representar algum perigo ao Brasil, e a gente tem que estar ciente disso desde o minuto 1, quando a bola rola, que não pode ter erro, porque se o Japão às vezes não tinha jogadores tão decisivos para castigar, a Noruega tem o Haaland, que na mínima oportunidade pode sim castigar uma seleção brasileira. E aí nós vamos ter inclusive o reencontro, né, do Haaland com Gabriel Magalhães, que é o zagueiro que atua no Arsenal da Premier League, acostumado a enfrentar o Haaland nos confrontos lá na Liga Inglesa, e este também vai ser uma rivalidade ali que a gente espera ver e que é um dos grandes atrativos desse confronto, que até agora promete ser o mais equilibrado, o mais interessante dessas oitavas de final. Porque além de Brasil e Noruega, que já está definido, temos mais 2 confrontos já definidos também, mas que são do outro lado da chave do Brasil. Não serão adversários do Brasil até uma possível final. Aí eu digo do Paraguai, que vai enfrentar a França, a tão poderosa França que nesta terça eliminou a Suécia, vencendo por 3-0. É uma seleção muito potente, como a gente já destacou aqui, e que entra com favoritismo diante do Paraguai, que acabou passando pela Alemanha nos pênaltis. Mas eu acredito que vai ter muitas dificuldades para parar a França. Eu não vejo o Paraguai avançando na Copa diante de um adversário tão poderoso, né, como a França, favorita a conquistar essa Copa. E um outro confronto também já definido é entre as seleções do Canadá e de Marrocos. Marrocos, que passou pela Holanda na disputa de pênaltis, mas foi melhor no tempo normal, fez um jogaço na noite da última segunda-feira. Eu acredito que Marrocos é uma das grandes seleções dessa Copa do Mundo e é bastante favorito também contra o Canadá. Se tudo correr dentro das expectativas, poderemos ter França e Marrocos nas quartas de final, um jogaço. Mas vamos ver o que acontece. O Brasil tá do outro lado, só poderia enfrentá-los numa eventual final, mas tem que fazer a sua parte contra a Noruega para avançar nessa Copa do Mundo. A partida vai ser no domingo e a gente com certeza vai falar sobre ela aqui. Quero dar um último destaque sobre o Brasil, que é a lesão do Lucas Paquetá, um jogador que vinha sendo muito importante no esquema do Carlo Ancelotti desde que ele adotou os 3 meio-campistas. Ele sentiu problemas na parte posterior da coxa ontem no jogo contra o Japão e parecia que era preocupante ali após o jogo, e hoje realmente as notícias são de que Lucas Paquetá pode estar fora da Copa do Mundo. Talvez não voltaria nem para uma eventual final. É uma lesão mais complicada, que demanda mais tempo, e aí é uma preocupação sim para o Ancelotti, que tinha encontrado esse meio-campo do Brasil e sofre com mais uma lesão. Lembrando que a seleção brasileira tem enfrentado muitos problemas de lesão ao longo dessa preparação para a Copa do Mundo. Tivemos o Wesley, que foi cortado ali na véspera por causa de lesão. Nessa Copa o Rafinha já está se recuperando, que também se lesionou. Não sabemos se volta, quando volta, e estará nas suas condições ideais. Então o Brasil vem sendo castigado com esses problemas, e que isso vai gerar dúvidas também para o Ancelotti, para como ele vai compor a equipe para as oitavas de final e para a sequência da competição, se o Brasil continuar avançando. Mas vamos ver as próximas notícias. Ao que tudo indica, esse desfalque do Lucas Paquetá é certo, é uma péssima notícia que a gente tomou conhecimento nesta terça-feira. Se você chegou até aqui
Deixa o like por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações porque eu volto a qualquer momento para falar mais de Copa do Mundo e você não perde nada por aqui. Até a próxima, pessoal!